Olá, sejam bem-vindos ao Economia para Todos. O meu nome é Sara Souza e tenho comigo os professores Paulo Mota e Jorge Bateira. Muito obrigada pela vossa presença. Olá. A China tem vindo a construir grandes infraestruturas de ligação à Europa, o que muitos já chamam de a nova Rota da Seda. Professor Jorge Bateira, com esta crescente afirmação da China, para onde caminhará a globalização? Nós não sabemos para onde vai caminhar verdadeiramente. O futuro é mesmo muito incerto. Mas é um facto que a China quer afirmar-se no plano internacional. Já tem vindo a afirmar-se, já tem estado a fazer investimentos por todo o lado, todo o mundo. Para não falar da reciclagem dos seus excedentes sob a forma financeira nos Estados Unidos, e que foi a causa da crise de subprime. No fundo, muito dinheiro chinês injetado no sistema financeiro faz crescer o chamada banca sombra, que escapa muito à regulação. Mesmo os próprios bancos comerciais tradicionais têm os seus departamentos de banca especulativa e, portanto, muito dinheiro vindo dos países excedentários para os países deficitários, no caso dos Estados Unidos. A China comprou o Porto do Pireu na Grécia. A China está em força na nossa economia porque as nossas fragilidades resultantes da crise também nos obrigaram a vender ativos importantes à China. A China está em África, a China está na América Latina. Agora a China aparece com um discurso de líder que quer reconfigurar a ordem internacional, lançando uma nova infraestrutura que aumente o comércio e ligue a Ásia à Europa. Por várias rotas, inicialmente uma só rota, depois já falou em duas, integrando também outros países do Sudeste Asiático. A questão é saber se a China faz isto porque tem mesmo meios para fazer isto, ou a China quer atrair o investimento de outros para beneficiar com isso e, de certo modo, ganhar uma influência maior na cena internacional sobre vários países por onde estas rotas vão passar e sobre as regras da globalização. Dito de outra maneira, presumo que a globalização, como os anglo-saxónicos a entendem, não é a forma como a China entende a globalização. A globalização para a China é como é que nós vamos estar no espaço mundial de forma a controlar o mais que pudermos em nosso benefício. Enquanto que o discurso público da globalização no mundo anglo-saxónico é: vamos criar regras de comércio, vamos criar regras de livre circulação de capitais, de bens e de serviços, vamos abrir os espaços económicos à integração, mas de uma forma leal, escrita, regulada, etc. A China vai muito pouco por esse caminho do regras abertas, pouca transparência, controle. A China nunca largou mão do controle sobre a economia, sobre os mercados cambiais, sobre a entrada do capital dentro do seu país e no seu sistema financeiro. Portanto, a China quer a globalização para a instrumentalizar em seu favor. Como qualquer país, quando se quer desenvolver, tem uma estratégia e usa os instrumentos adequados para a sua estratégia. Portanto, acho que a China está nisto com uma intenção bem diferente daquela que se presume na maior parte dos mídia. Falta saber se isto tem pés para andar. E há muita gente que olha para aquele discurso muito crítico, dizendo aqueles investimentos que ali estão muito pouco definidos, tudo muito vago. A China é conhecida por fazer investimentos que são fiasco e muito pouco cálculo sério do ponto de vista de custos e benefícios económicos, financeiros e sociais. A China despreza o ambiente absolutamente e os direitos humanos e, portanto, há um olhar muito crítico sobre isso. A ida recentemente, há dias, de Theresa May, primeira-ministra britânica, para visitar a China, a intenção dela era, no fundo, tentar ver se conseguiria algum acordo comercial com a China que compensasse os danos da saída do Brexit. Mas não recebeu grande coisa em troca e também ela não deu o aval completo a
estes projetos megalómanos da China, da Rota da Seda. Portanto, eu acho que a gente tem que olhar para isto com um espírito um bocadinho mais crítico, mais distanciado, perceber qual é a estratégia da China, as debilidades que a China tem neste processo. Há quem diga que muito disto é feito também para galvanizar os chineses e desviar a sua atenção dos graves problemas internos que têm. Portanto, eu diria, isto ainda é demasiado verde, está demasiado verde para ser tomado muito a sério. Ok, muito bem. Professor Paulo Mota, também me parece que é esta a estratégia da China. No fundo, para continuar a crescer, a China teve que encontrar novos mercados. É isto que estamos a assistir? Bom, a China é um caso de um grande país que mais tarde ou mais cedo teria que começar a ter um impacto na economia mundial. Um país muito atrasado, que começou a participar na globalização e a dar os primeiros passos no capitalismo, ainda que um capitalismo sui generis, a partir dos anos 80, e que, naturalmente, pela sua dimensão, teria que ter um peso importante na economia mundial. Como dizia o Lenin, não é? A quantidade também tem a sua própria qualidade e, portanto, a China acaba por ter esse impacto neste momento mais pela quantidade do que ainda propriamente pela qualidade. Portanto, um país que aplica uma política, digamos, mercantilista, uma política baseada nas exportações e nas exportações competitivas pela via dos baixos custos de produção, nomeadamente pelos salários. Portanto, a ideia do dumping social, a ideia de que a China produz explorando uma mão de obra que é ainda barata é, de facto, o que acontece, o que aconteceu até aqui. A China tem beneficiado disso e, portanto, um modelo, digamos, neomercantilista. O problema é que nunca na história um país desta dimensão implementou uma política deste género. E uma política deste género cria graves desequilíbrios globais. Portanto, um país com a dimensão da China, com uma política marcadamente de virada para a exportação, destinada a obter superávites da balança corrente, é um país que vai criar desequilíbrios, déficits no outro lado. E onde é que esses déficits estão? Estão, por exemplo, em países como os Estados Unidos. Claro que há aqui há um desequilíbrio por um lado, mas depois acaba por haver um equilíbrio por outro, porque os Estados Unidos também beneficiam deste jogo, uma vez que as suas empresas conseguem vender para a China. Portanto, eu diria que mais do que novos mercados para a China foi um novo mercado para as empresas ocidentais, nomeadamente para os Estados Unidos, e os Estados Unidos financia os déficits comerciais com emissão de dólares. Portanto, efetivamente, os Estados Unidos têm a moeda de reserva que é internacionalmente aceita e que continua a ser a principal moeda, a principal divisa a nível mundial e, portanto, os déficits comerciais dos Estados Unidos são relativamente pouco importantes, porque os Estados Unidos têm, de facto, a moeda de reserva, o chamado privilégio exorbitante, não é? Que dão aos Estados Unidos fazem com que os Estados Unidos sejam, de facto, um país diferente. Um país diferente de Portugal, por exemplo, que não consegue emitir moeda sequer. Aliás, tem a moeda que usa é emitida de forma centralizada pelo Banco Central Europeu. Portanto, a decisão é centralizada, embora, claro, que a emissão seja descentralizada através dos bancos centrais nacionais. Mas, portanto, quer dizer, os países são efetivamente diferentes e tentam aproveitar os benefícios da participação no comércio internacional de forma diferente e com oportunidades diferentes. Portanto, o modelo da China é um modelo que, do meu ponto de vista, se vai esgotar a prazo, eventualmente a médio prazo. Porquê? Porque à medida que o país se desenvolve, os salários vão naturalmente começar a aumentar e a dificuldade de exportar a partir dos baixos salários vai-se começar a fazer sentir e aí a China terá que se reconfigurar. Claro que a China faz investimentos em infraestruturas porque precisa desses investimentos, porque parte de um ponto mais atrasado e, portanto, esses investimentos, apesar de alguns poderem não ser muito rentáveis, acabam por ter um impacto, porque realmente
existe uma carência de infraestruturas, mas a partir de um certo ponto, de facto, o que determina o crescimento é a inovação tecnológica, e aí os Estados Unidos partem de um patamar muito mais à frente, e por isso eu estou convencido que o modelo da China se vai esgotar a prazo, que a China terá que se reconfigurar, e isso resta saber como, e que, apesar de todos os problemas e todos os desequilíbrios que existem na economia americana, que os Estados Unidos vão permanecer com uma maior potência mundial nos próximos tempos. Também acredita que os Estados Unidos vão manter-se, no fundo, e a Europa? Onde é que se coloca neste cenário? Vamos assistir a uma nova ordem mundial? Multipolar, como se diz, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Acho que concordo bastante com o Paulo no que diz respeito à fragilidade da China e ao exagero que se tem colocado na fragilidade e no declínio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um grande potencial de inovação, enorme, mas juntaria, falta a terceira peça, que é a Europa. E a Europa tinha pretensões a ser um polo, um terceiro polo, numa nova ordem internacional, reconfigurada, multipolar, como dizem os nossos colegas das relações internacionais e da ciência política. O que é certo é que os nossos colegas têm alguns déficits ao nível da economia, e isso é importante para perceber certas coisas. E uma das coisas importantes que, infelizmente, muita gente nas relações internacionais não percebe é que não há uma moeda única sem um Estado por trás. E a Europa quer ter uma moeda única, um mercado único, mas não quer ter um Estado federal. Não quer. Os países do leste da Europa não querem de todo. A Inglaterra, até já com medo do caminho que a Europa está a seguir, saltou fora da União Europeia, e por todo lado os partidos nacionalistas sobem. A própria Alemanha tem um partido nacionalista que entrou agora no Parlamento, e eles têm medo de eleições porque têm medo da subida desse partido. Diria, portanto, que está fora de questão e é absolutamente lunático pensar que a Europa virá a ser uns Estados Unidos da Europa, uma potência com uma política externa única, com um exército e um poder bélico que faça dela uma potência. Está fora de questão. Portanto, a Europa não vai ser aquilo que os europeístas sonharam. Eles terão muita pena, e alguns já se lamentam no espaço público de que não seja assim. Eu não me lamento, acho que o mundo pode viver bem com os países europeus, Estados-nação ou plurinacionais, como é o caso da Espanha, que tem várias nações e que pode encontrar uma configuração institucional que acomode as várias nações de uma forma democrática. Infelizmente está a ser muito pouco democrática na questão da Catalunha, mas adiante. Eu imagino que o mundo ainda vai ser um mundo com um peso muito importante dos Estados Unidos. Menor, a China vai assumir um peso cada vez maior, sobretudo na Ásia, e acho que, em ambos os casos, vamos assistir a grande turbulência nas próximas décadas. Porque a China tem problemas sérios dentro de portas. Esta afirmação externa oculta um pouco aquilo que na opinião pública pouco se sabe acerca da grave crise financeira interna, do excesso de crédito, da bolha de crédito que a China tem neste momento. A China tem um crédito mal parado, enorme, imenso, nos seus bancos, que não ousa eliminar. Como dizem os ingleses, write-off. Não ousa, porque isso implica imputar as perdas a alguém. E há autoridades locais, níveis de governo intermédio, que gastaram e estão endividadíssimos. Há muitas empresas endividadas e os bancos, se eliminarem isso, evidentemente vão à falência, e a China vai ter que exercer um poder especial de eliminação das dívidas de forma gradual, controlada. E, portanto, não acredito que a China tenha potencial para, nas próximas décadas, vir a fazer sombra realmente aos Estados Unidos. Nós vamos, sobretudo, assistir nas próximas décadas a graves problemas internos na Europa, como já disse, na China também,
e dentro dos Estados Unidos, porque a desigualdade é enorme e o potencial de descontentamento popular está à vista com a eleição de Trump. Portanto, mais do que pensarmos numa nova ordem internacional estável, tripolar, sonhos de lunáticos, nós vamos assistir a grande turbulência nas próximas décadas que vão impedir que se estabeleça uma nova ordem, infelizmente para todos nós. O programa já está quase a terminar, mas ainda queria ouvir umas últimas palavras do professor Paulo. Também lhe parece que o futuro será assim turbulento para a Europa? Pois, falta falar da Europa. A Europa claramente não é uma área neste momento dinâmica do ponto de vista do crescimento e não se prevê que o venha a ser. E não se prevê precisamente por causa dos problemas da União Europeia e das perspectivas de reforma que se avizinham não tocarem efetivamente nos pontos fundamentais. O Jorge mencionou, e muito bem, a necessidade da criação de uma autoridade fiscal, de um tesouro ao nível da União Europeia, porque efetivamente não há nenhum projeto de uma moeda que se tenha afirmado e que se tenha mantido com um Banco Central completamente dissociado do Tesouro, do Governo, e neste caso o problema é mais grave porque nem sequer existe um Governo verdadeiramente definido como tal ao nível da União Europeia. Desculpa só uma interrupção. E, por trás de um Governo, um modelo democrático de legitimação dos orçamentos. Pois, e é que é o ponto, e o grave da questão é que tal como as coisas estão e tal como é a concepção dominante na Europa, se caminhássemos neste momento para um sistema federal com um tesouro ao nível da União Europeia, digamos assim, com o Ministro das Finanças ao nível da União Europeia, o que se teme é que esse Ministro das Finanças e esse tesouro fosse constituído para aplicar com mais intensidade ainda as medidas de austeridade pela via do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, isso é ainda mais negativo do que a situação atual. Portanto, o que era desejável era, de facto, uma autoridade fiscal ao nível da União Europeia que aplicasse outro tipo de políticas. Porque se for para instituir uma autoridade fiscal ao nível da União Europeia para aplicar com mais força e com mais rigor o Pacto de Estabilidade e Crescimento, bom, então é melhor ficar como está. Portanto, eu diria que as perspectivas de reforma da União Europeia são más, são reformas que não vão tocar o ponto da questão e, em alguns casos, se calhar até vão piorar. E é com estas opiniões e previsões que ficamos. Muito obrigada por ter estado desse lado. Até ao próximo Economia para Todos.